Olá, boa noite. Boa noite. Vaticano cria observatório das aparições ligadas à Virgem Maria. O objetivo é analisar e interpretar relatos enviados a Roma. Santa Sé divulga o tema do Dia Mundial dos Avós e Idosos, que acontecerá em julho. Governos estaduais intensificam ações para combater ameaças e violência no ambiente escolar. Em viagem à China, Lula participa da posse de Dilma Rousseff como presidente do novo Banco de Desenvolvimento do BRICS. Receita Federal decide acabar com isenção de taxas para compras internacionais de até $50. E o cuidado das paróquias nas missas para crianças. Oportunidade dos pequenos conhecerem Jesus Cristo. Esta é a TV de inspiração católica Canção Nova. Está no ar o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. A Pontifícia Academia Mariana Internacional criou o Observatório das Aparições ligadas à Virgem Maria. O objetivo é analisar e interpretar os diversos casos que chegam ao Vaticano. Em todo o mundo acontecem aparições, lacrimações e locuções interiores ligadas a Nossa Senhora. Esses fenômenos são estudados pela Igreja na Pontifícia Academia Mariana Internacional. Muitas mensagens geram confusão, propagam cenários apocalípticos e até mesmo acusações contra o Papa e a Igreja. Para analisar conteúdos que aguardam o pronunciamento oficial da Santa Sé, a Academia Mariana Internacional criou um observatório dos fenômenos e conta com a colaboração de especialistas, pesquisadores, personalidades do campo científico e autoridades eclesiásticas. De acordo com a presidência da Pontifícia Academia, o objetivo é dar apoio concreto ao estudo e autenticar esses fenômenos em harmonia com o magistério da Igreja e as normas em vigor na Santa Sé. E da mesma forma, oferecer treinamento aos profissionais que atuam neste segmento. O observatório deve agir junto às comissões de cada país para avaliar aparições e fenômenos místicos relatados em todo o mundo. Deve também promover atividades de pesquisa em conjunto com instituições acadêmicas leigas e eclesiásticas e publicar os resultados do estudo realizado. Santa Madre di Dio. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse hoje que o novo decreto sobre armas de fogo no país deve ser editado em maio. Assunto para Ronaldo da Silva, que está em Brasília e traz outras informações. Boa noite, Ronaldo. Muito boa noite para vocês também aí no estúdio e boa noite para tanta gente que agora nos acompanha. Olha, este decreto sobre armas de fogo será levado na primeira quinzena do mês que vem ao presidente Lula, a quem caberá a decisão de assinar o documento. Atividades que atualmente estão suspensas poderão ser retomadas, como registro de armas e cadastros de CACs. A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados promoveu a audiência pública com a presença do ministro da Justiça, Flávio Dino. O deputado federal tenente-coronel Luciano Zucco questionou o Dino sobre o futuro do setor armamentista nacional. O ministro afirmou que o novo decreto sobre armas de fogo no país deve ser editado no mês que vem. Ele deu a palavra que vai entregar um novo decreto em maio e que esse decreto seja, no mínimo, razoável, que atenda os anseios dos atiradores, dos clubes de tiros, do comércio que envolve o setor armamentista. Então, é uma expectativa muito importante. O decreto do governo Lula suspendeu os registros para aquisição e transferência de armas e munições de uso restrito por caçadores, colecionadores e atiradores. Além disso, restringiu a aquisição de concessão de novos registros de clubes e escolas de tiro. O deputado Luciano Zucco afirma que, desde a edição do decreto, vários clubes de tiro e lojas de armas tiveram que fechar as portas
pela falta de perspectivas. De acordo com o Instituto ProArmas, a decisão inviabilizou um segmento econômico responsável por 3 milhões de empregos e que corresponde a 4,7% do produto interno bruto. Por meio de uma portaria editada no dia 30 de janeiro, o governo federal fixou o prazo de 60 dias para o recadastramento das armas. Cerca de 880 mil armas foram recadastradas no Sistema Nacional. Com o novo decreto, as atividades que se encontravam suspensas devem ser retomadas. As atuais restrições e também o recadastramento foram medidas determinadas por Lula logo após a sua posse, com o objetivo de reverter a flexibilização da circulação de armas no Brasil. E a Receita Federal decidiu acabar com a isenção de taxas para compras internacionais de valores inferiores a $50. A decisão vai afetar os consumidores acostumados a fazer compras em sites de vendas internacionais. Os valores podem aumentar em até 60% o preço dos produtos. Os sites de vendas internacionais se popularizaram no Brasil nos últimos anos. As empresas digitais oferecem os mais diversos tipos de produtos a preços bem abaixo dos praticados por aqui. E se eu fosse comprar numa loja aqui do Brasil, muitas vezes eu ia pagar o triplo, quádruplo do preço que eu pagaria nesse site estrangeiro. Então, de fato, o custo-benefício para mim era muito bom. Só que quando eu fui taxada, eu comecei a repensar se de fato valeria a pena comprar lá. A regra atual não permite a cobrança de taxas de pessoas físicas, mas, de acordo com o governo federal, empresas comercializam produtos desta maneira e alteram valores para escapar dos custos. O instrumento, na verdade, é um instrumento que você permite você mandar um presente, alguma coisa de baixo valor entre pessoas físicas, né? Mas isso sendo utilizado por pessoas jurídicas, isso deturpa o mecanismo, acaba se criando uma evasão tributária, uma elisão tributária. Para o deputado federal Celso Russomano, a nova regra pode proteger os consumidores de possíveis fraudes. E a partir do momento em que você organiza esse mercado e taxa, vão ficar os bons e os maus vão sair. Porque as pessoas estão pensando, olha, mas vão taxar, é um absurdo. É um absurdo o empresário brasileiro, gente, fazer as coisas direitinho, cumprir a lei, e o que está lá fora não cumprir absolutamente nada. E fazer com que você, que está comprando, seja vítima de estelionato, né? De produtos sem qualidade. Com a nova norma, a Receita Federal espera impedir a sonegação de impostos e arrecadar cerca de 8 bilhões de reais por ano com a cobrança. O presidente Lula está na China, onde se reunirá com o presidente Xi Jinping nesta sexta-feira e pretende assinar ao menos 20 acordos bilaterais com o país asiático. Dentre eles, o que autoriza a construção de um novo satélite para monitorar o setor ambiental do território brasileiro, incluindo a floresta amazônica. Lula também terá encontro com empresários e autoridades chinesas para debater sobre investimentos em infraestrutura, energia e tecnologia. Hoje, o presidente participou em Xangai da posse de Dilma Rousseff como presidente do NDB, o novo Banco de Desenvolvimento do BRICS. E você sabe o que é o BRICS? A nossa equipe em São Paulo produziu uma reportagem para você entender melhor sobre o assunto. Nós vamos chamar agora Sidney Fernandes, que tem mais informações. Boa noite, Sidney. Explica aí para a gente. Olá, Ronaldo. Esse banco financia projetos em países emergentes. Boa noite a você aí em Brasília e boa noite a todos que nos assistem. No Brasil, o Banco do BRICS financia mais de 20 projetos. Nesta reportagem, você vai entender um pouco mais sobre o papel desse banco. Em 2001, o americano Jim O'Neill escreveu um artigo que se tornaria referência para a economia mundial. Nele, o economista falava sobre a importância das economias emergentes, as quais chamava de BRICS. Em 2006, o termo se tornou efetivamente um grupo, composto por Brasil, Rússia, Índia, China e, mais tarde, em 2011, pela África do Sul. O objetivo final, e a importância dele é facilitar
as negociações comerciais entre esses países. No ano de 2015, uma dessas medidas incluiu a criação do Banco do BRICS, oficialmente chamado de Novo Banco de Desenvolvimento. Justamente para fazer o fomento de algumas políticas públicas e privadas, mas com foco muito grande em infraestrutura. No Banco do BRICS, os países pertencentes ao bloco conseguem financiamento de projetos, principalmente os ligados à infraestrutura e à sustentabilidade. Dos 74 planos apoiados atualmente, 18 são brasileiros. No Brasil, um dos projetos aprovados pelo BRICS está no estado de São Paulo. É o Programa de Investimento da Sabesp, que tem o objetivo de expandir redes de abastecimento, coleta de esgoto, proteção ambiental e sustentabilidade operacional. Em Curitiba, uma proposta de melhorias no transporte público do sistema BRT Leste-Oeste também está sendo financiada pelo Banco do BRICS. O investimento é de 93 milhões de dólares. São projetos grandes, projetos de longo prazo, né, onde vai ter o retorno desse investimento, por exemplo, para o banco, seja financiando ou mesmo entrando com alguma participação naquele projeto. A presidência do Banco do BRICS é rotativa. A cada 5 anos, um representante de cada país assume o cargo. Desde 2020, o Brasil está no posto. Hoje, a ex-presidente da República, Dilma Rousseff, assumiu a liderança e deve permanecer até 2025. Mas seu poder de decisão é feito em conjunto com outros conselheiros. Via de regra, para o Brasil em si, talvez não tenha uma mudança tão grande assim como às vezes se pensa, tá? Até porque, novamente, as decisões são colegiadas e cada país tem uma participação ali igual dentro do capital social do banco. Diante dos últimos ataques e ameaças em escolas, governos de vários estados estão tomando algumas medidas. Hoje o governo paulista anunciou um pacote de ações. Sidney. Exatamente, mas o que se espera é que essas medidas sejam colocadas em prática imediatamente para que toda a comunidade escolar fique mais tranquila. Além do reforço na ronda escolar, haverá segurança privada nas unidades de ensino do Estado. Tudo isso para estancar ameaças e trazer mais segurança nas escolas. No submundo da internet, anônimos extremistas ameaçam a vida daqueles que são considerados o futuro do país. E não é de hoje que, por trás dos algoritmos, indivíduos tramam ataques e promovem discursos agressivos contra pessoas em diferentes camadas sociais. As recentes ocorrências em uma escola de São Paulo, em uma creche em Blumenau, Santa Catarina, potencializaram uma série de outros episódios e ameaças que tiram a paz de alunos, professores, pais e responsáveis. A gente tem um grupo de pais bem preocupado com a segurança das crianças. Querendo ou não, a gente fica com medo, né? Trazer, deixar, a segurança não está sendo tão fácil, né? Complicado, né? Para conter essa onda de violência nas escolas, o governo federal anunciou que vai liberar 150 milhões de reais para ampliar o patrulhamento escolar e editou medidas para a remoção de conteúdos que promovam atos criminosos. Santa Catarina adotou protocolos de segurança nas escolas. 1.053 unidades de ensino terão profissionais de segurança. Em visita à escola Tomásia Montoro, atacada no fim de março, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou um pacote de medidas. Além do reforço na ronda escolar, 550 psicólogos e 1.000 seguranças privados vão atuar nas escolas estaduais. Eu tive hoje com o ministro da Educação e eu estou sabendo que o Flávio Dino, o ministro da Justiça, vai estar chamando todos os governadores para tirar uma política nacional mais efetiva ainda, né? De combate, de segurança na escola. Além de tentar prevenir ataques a escolas, essas ações buscam reduzir a sensação de insegurança que ronda o ambiente escolar. Em linhas gerais, esse tipo de medo é provocado principalmente pelas ameaças que circulam na internet, mesmo que boa parte desse conteúdo não passe de boato. Eu entendo que há um excesso de meia-informação e as meia-informação geram mais medo
do que dão tranquilidade. A vida no ambiente escolar precisa seguir seu curso, com cuidado, cautela e o envolvimento de todos, sociedade, instituições e governantes. Caso contrário, o futuro do país seguirá sob ameaça. Então, o grande problema está em como eu vou cuidar do meu filho. Porque o meu filho pode ser o cara que faz bullying, o meu filho pode ser a vítima do bullying, então eu só tenho possibilidade de interferir essencialmente no meu filho. A gente tem que rezar bastante, não é só para os nossos filhos, para todas as crianças, né? Os pais realmente estarem juntos, presentes na educação dos filhos, eu acho que ajuda muito. Nós ficamos por aqui, mas amanhã voltaremos com mais informações da capital paulista. E chamamos Ronaldo da Silva em Brasília, que traz outra informação relacionada à violência nas escolas. Boa noite, Ronaldo. Pois é, Sidney, a violência nas escolas é um assunto tão importante que precisa ser discutido com urgência para encontrar soluções. Você tem visto a série de ataques que vem ocorrendo nas escolas. Pois é, no Além da Notícia de hoje, programa da TV Canção Nova, nós vamos falar da escalada de violência no ambiente escolar. A repórter Camila Castro falou com um dos nossos convidados, o consultor familiar Ricardo Chagas. Ele estará conosco no programa de hoje. Acompanhe aí a conversa. Com o aumento de casos de violência nas escolas por todo o país, tem reacendido o debate sobre a segurança dos alunos e professores. Para a gente falar mais sobre este assunto, que é muito sério, está aqui ao meu lado o consultor familiar Ricardo Chagas. Ricardo, muito obrigada pela sua participação aqui na TV Canção Nova. Eu quero começar te perguntando qual é o papel, de cada um dentro dessa grande comunidade para que a gente consiga prevenir de fato essa violência e também qual é o papel da família e dos professores nesse cenário. Muito obrigado primeiro pelo convite, E assim, é muito importante sua pergunta porque mostra que as pessoas e as famílias estão em primeiro lugar, inclusive do que as instituições. Então, se fala muito em escola, setor de segurança, mas a problemática toda acontece inicialmente na família. Então, é na família que tudo isso precisa ser trabalhado inicialmente. Conhecer seu filho, saber o que ele faz na hora de folga em primeiro lugar, com quem ele conversa, com quem ele anda e parar de estabelecer estereótipos só no olhar de quem é essa criança, o que ela faz e defender com unhas e dentes sem ao certo conhecer o que está dentro da sua plataforma tecnológica. O que juntos, governo e escola, podem fazer, na sua visão, para que isso também possa ser combatido, esse tipo de violência? Em primeiro lugar, a permanência de qualquer ação que seja feita. Então, a gente não pode trabalhar com vidas de crianças, nossos filhos e alunos não podem ter sua segurança tratada de forma sazonal, apenas quando há alguma tragédia ou algo dessa natureza. É uma infância diferenciada, é uma nova fase, com novos equipamentos, com novas instruções, com novos acessos e novas linhas de insegurança também. As escolas têm sim que ser salvaguardadas. É papel da escola entregar a educação, assim como é papel da família formar e é papel do Estado e dos governos salvaguardar a segurança dos nossos filhos e alunos. Ricardo, muito obrigada aqui pela sua participação no Canção Nova Notícias. E o Ricardo Chagas, consultor familiar, é o convidado do programa Além da Notícia, que vai ao ar hoje, daqui a pouquinho, às 10 horas da noite, com Ronaldo da Silva. E uma criança de apenas 2 anos recebeu alta após sobreviver à picada de escorpião. Foram mais de 3 meses na UTI. A história do pequeno comoveu a capital federal e acendeu o alerta para a prevenção e cuidados com acidentes envolvendo animais peçonhentos. Também sobre a importância de buscar a rede pública de saúde imediatamente para que a vítima receba o soro antiescorpiônico. Na rede social de Adriana é possível acompanhar momentos dramáticos vividos pelo filho de 2 anos. Depois da picada pelo animal, o pequeno Thomas passou por 2 hospitais aqui no DF. Com o sistema imunológico naturalmente mais frágil, o quadro de saúde da criança piorou. Ele chegou a se alimentar por sonda e precisou passar por cirurgias. Ele fez cirurgias na cabeça para drenar o líquido da cabecinha, ele fez cirurgia da traqueostomia, ele fez cirurgia
da hemodiálise, depois da diálise peritoneal, que se chama direto da barriguinha. No Brasil, a maior parte dos acidentes com animais peçonhentos é provocada pela picada de escorpiões e ocorre no interior das residências. O biólogo explica que algumas espécies, como os amarelos, têm um veneno muito tóxico. As pessoas têm que cuidar com o ambiente em casa em relação ao lixo, em relação a vestígios de obra, por exemplo, madeira. Também cuidar se tem muita barata em casa, porque o escorpião come barata. É preciso ter cuidado para impedir que o animal acesse o ambiente humano. Tem que ter aquele ralo parafusado que você possa fechar. Também as brechas por onde pode entrar pela janela. E também com a higiene da casa, a organização. E em caso de contato com o escorpião, a vítima deve ser levada imediatamente ao hospital para receber o tratamento adequado. A gente correu para o hospital. Meu marido tinha o conhecimento de que tinha que ser no hospital público, onde haveria o soro. Depois de lutar pela vida por 100 dias, Thomas renasceu. Nesta semana, a família comemorou o retorno do filho para casa. O fundador da comunidade Canção Nova, Monsenhor Jonas Abib, será homenageado no interior de São Paulo. O evento ocorrerá durante as comemorações em memória dos 50 anos da morte do servo de Deus, Padre Mateus de Pinhal. Até eu posso tocar. As canções de Monsenhor Jonas Abib serão interpretadas por 8 padres cantores da Diocese de São João da Boa Vista, interior de São Paulo. A apresentação, nesta sexta-feira, será em prol da causa de beatificação do Padre Mateus de Pinhal. Padre Mateus de Pinhal é conhecido pela sua proximidade às famílias, às pessoas. Um homem cheio de Deus que levava a transparência desse amor em cada situação que encontrava. O sacerdote holandês da Congregação dos Agostinianos da Assunção iniciou sua missão em 1962 na cidade de Espírito Santo do Pinhal, onde atuou até o seu falecimento em 1973. A nossa devoção ao Padre Mateus testemunha o alcance de muitas graças alcançadas pela sua intercessão. São muitas as placas atribuídas à intercessão do servo de Deus em favor de pessoas singulares e de famílias. No sábado, 15 de abril, os fiéis farão memória dos 50 anos de falecimento do Padre Mateus, com uma missa campal na Praça da Paróquia São João Batista. O processo de beatificação foi aberto em 2019, depois de mais de 4 décadas de devoção popular. A população no Maranhão ainda enfrenta as consequências das fortes chuvas que afetaram o estado, viu, Adriana? Autoridades do poder público e da igreja local oferecem recursos para os moradores. Bom, a empatia com o próximo, esse amor ao próximo, é tarefa daqueles que não medem esforços para fazer o bem. Quase 8.000 famílias tiveram que deixar as suas casas no Maranhão. As fortes chuvas que atingiram o estado nos últimos dias geraram sofrimento e incerteza para a população. Neste momento, o auxílio ao próximo é fundamental. Esse apoio que a igreja nos deu, sobretudo neste ano em que a enchente foi muito intensa. Então nós temos a Pastoral Familiar acolhendo como extensão da igreja, que nos acolhe de todas as formas, a partir da sopa, não é? O pão, o peixe frito, a presença amiga, o remédio, a roupa, o calçado. Mais de 60 municípios do Maranhão foram afetados pelas chuvas que se intensificaram no mês de março. Muitas famílias ainda estão desabrigadas. Para amenizar a situação, a própria Igreja Católica e diversas entidades realizam campanhas para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Nós estendemos as mãos e abrimos o nosso espaço catedral, uma quadra que nós temos, além de algumas salas e outros galpões, para acolher estas famílias. A fraternidade de muitos lugares do país leva esperança aos moradores. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Estado, mais de 20.000 cestas básicas, 34.000 litros de água e 3.450 colchões foram entregues. Eu ressalto ainda que necessária,
porque nós estamos com já milhares de famílias maranhenses afetadas aí pelos efeitos dessas fortes chuvas. Durante a madrugada, a entrega de marmitas é acompanhada de uma palavra amiga. É o que acontece na ação feita pelo Santuário de São Benedito, na cidade de Pedreiras, a 283 quilômetros de São Luís. É o ditame de Jesus. E não estamos fazendo nada mais do que nossa obrigação, que é fazer com que aconteça o projeto de Jesus, que disse: eu vim para que todos tenham vida. Também fazemos conscientização nesses locais, buscando levar, não só a nossa solidariedade material, mas também a nossa solidariedade enquanto pessoas humanas. Sem expectativa para voltar às suas casas, moradores ainda contam com a solidariedade. Vamos agora então saber da previsão do tempo para amanhã em todo o país, até porque o final de semana se aproxima e, ao que tudo indica, tem frente fria chegando a São Paulo. É isso mesmo? Boa noite, Yara, conta para nós. Boa noite para vocês aqui no estúdio e uma ótima noite a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. Olha só, a junção de uma frente fria com a baixa pressão que influenciam o tempo na região sul chegam ao sudeste amanhã. O que acontece? Ar frio e quente se misturam, formando nuvens carregadas de chuva. Praticamente toda a região estará sob influência da chuva intensa e volumosa. A previsão é de alerta para transtornos, portanto, cuidado. A chuva pode chegar aos 16 milímetros tanto na sexta quanto no sábado. A capital paulista atinge máxima de 27 graus amanhã, temperatura mais amena. Nas demais áreas do país, os temporais aparecem no Amazonas, Pará e, sobretudo, no Mato Grosso do Sul e nos 3 estados da região sul. Nos locais em azul mais claro, a chuva será mais fraca. O sol permanece no interior do território nordestino até o norte de Minas Gerais, além do trecho do leste do Tocantins. O clima muda um pouco, as máximas começam a diminuir aos poucos. Porto Alegre, por exemplo, atinge máxima de 20 graus. Bom, por hoje é só, volto com vocês, Reinaldo, Adriana. Pois é, obrigado. Olha, agora 2 histórias e um objetivo, viu, Adriana? Despertar a conscientização ambiental. Uma é lamentável e denuncia mais uma violenta agressão à natureza. A outra revela a esperança de que nem tudo está perdido quando se aprende desde pequeno a respeitar a criação. Impossível não ficar impactado com imagens assim. Que isso, cara? A cena na Ilha do Fundão, zona norte do Rio, assusta quem vive da pesca. Deixou a gente, todos nós aqui, tristes. Uma coisa que a gente nunca viu aqui, mortandade de raia assim, a gente nunca viu, já vi de peixe. Dezenas de arraias mortas e todas bem longe do habitat natural. Aqui não é o lugar delas, então isso que é estranho, elas não são daqui. Então algo muito ruim aconteceu. Ricardo Gomes não acredita em contaminação na água. Porque só as raias morreram, né? Se tivesse uma falta de oxigênio, um poluente, era para ter também alguns outros peixes de outras espécies, mas não. O biólogo tem uma teoria para esta degradação tão forte. Só tinham raias, né? Então, o que deixa, né, essa hipótese, né, de uma pesca de arrasto, deixa essa hipótese mais em evidência no caso dessas raias que a gente viu. Se a morte das arraias foi causada por poluição ou degradação ambiental, ainda não dá para saber. A única certeza é de que mais degradações como essa podem acontecer. Por isso, é urgente uma nova conscientização ambiental. Na Itália, entre Lazio e Toscana, uma escola de vela mediterrânea busca fazer a diferença. Os cursos são para crianças e jovens entre 5 e 18 anos. São 7 dias sem celular e com foco na praia, em alto mar e até na mata. A escola de vela funciona desde 1986 na província de Viterbo. Riserva alla cura dell'ambiente dove fanno le loro cose più belle. Ao ler a encíclica Laudato Si do Papa Francisco, Mauro vai ainda mais longe. E in questo la visione di Papa Francesco per quanto riguarda il Laudato Si rafforza questo discorso, gli dà vita, che ci riporta proprio
agli elementi basilari della naturalezza. Buscar soluções assim pode integrar os sistemas naturais e sociais do planeta. E a complexa crise socioambiental pode ter o final do roteiro modificado para melhor. O Vaticano divulgou hoje um comunicado com o tema do terceiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. O Papa Francisco definiu a passagem "A sua misericórdia se estende de geração em geração". Este ano, o Dia dos Avós será comemorado em 23 de julho. O Santo Padre, que presidirá a missa na Basílica de São Pedro, convida todas as paróquias, dioceses, associações e comunidades eclesiais a também celebrarem a data em seu próprio contexto pastoral. Uma das ações na Canção Nova é promover a vida e a família, os bons valores. Este gesto evangeliza e acontece porque muita gente ajuda, contribui para que esta canção seja cantada todos os dias com boas obras. Nós estamos com 39% da campanha, a meta do projeto Dai-me Almas deste mês de abril. Ajude a multiplicar o bem e a fazer a diferença na construção da paz. Acesse clube.cançãonova.com e faça a sua doação. Obrigada por seu comprometimento e fidelidade. Olha, antes de encerrar, vamos falar da missa com as crianças, que faz parte da realidade de inúmeras paróquias espalhadas pelo Brasil. Oportunidade para que os pequenos conheçam Jesus Cristo. Olha, Reinaldo, já fiz muito isso, é tão bom. Para que esta missão seja cumprida, é preciso muita criatividade. No interior de São Paulo, isso acontece há quase 2 décadas. Evangelizar as crianças é fundamental para que um dia elas se tornem conscientes na vida de fé quando adultos. O esforço de hoje é o fruto que será colhido amanhã. E em Pompeia, esta colheita já está acontecendo, a partir do projeto Cristoches. A palavra de Deus é clara: deixai vir a mim as criancinhas. É desejo de Jesus que as crianças estejam na igreja, que façam parte das nossas assembleias. E por isso é tão importante esse trabalho de evangelização com crianças. Desde 2005, a paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Pompeia, interior paulista, criou o projeto de evangelização infantil. Nós começamos lá atrás com fantoches de meia, de mão, né, e com uma casinha de madeira. Depois a gente foi evoluindo com fantoches mais profissionais, de espuma. E também com a minha experiência como ator, a gente foi trazendo aí alguns detalhes mais lúdicos, né, para estar trabalhando na missa com crianças através desse projeto. A missa com as crianças é repleta de famílias. Todo domingo, às 9h30 da manhã, os pais já sabem que podem levar os filhos para a Páscoa semanal. A abordagem lúdica conta com 8 personagens do projeto Cristoches. É necessário criatividade, paciência e muito amor. Por isso, os Cristoches, por meio da sua alegria, levam um pouquinho da mensagem de Jesus ao coração das nossas crianças. Por trás da estrutura que encanta as crianças, seres humanos adultos dispostos para a realização de uma catequese atrativa. Seja pelas redes sociais ou presencialmente, a arte de evangelizar acontece pela inspiração de Deus. As crianças têm muito a nos dizer, né? E a partir daquele momento, realmente eu entendi que vale a pena trabalhar com as crianças, principalmente na evangelização com crianças. Viva Nossa Senhora! Viva! Encerramos. Saudade do tempo que eu era catequista. E assim a gente encerra a edição de hoje do Canção Nova Notícias. Vá lá no nosso site, reveja as reportagens, noticias.cançãonova.com. Assista a seguir a transmissão da Santa Missa direto de Brasília. Às 9h tem Escola da Fé com o professor Felipe Aquino e às 10h, Além da Notícia com Ronaldo da Silva. Uma ótima noite para você. Boa noite e paz para você.